Relações com narcisistas. Por que eles nos atraem e como a gente faz para nos livrar deles? Hoje a gente vai falar sobre um tipo de relação que tá comum aí, né, no mercado, que a gente tem dificuldade de reconhecer, mas que existe um sofrimento muito grande, que é relacionamento com pessoas narcisistas, né. Eu sou a Ingrid Capper, eu sou psicóloga, fundadora da Marin, e eu tô aqui com a minha sócia, Sou a presente hoje. Mariana Ferreira, sou psicóloga, sócia da Marin, sócia da Ingrid. É isso aí, pessoal. E eu gostei de uma frase, vou começar com uma frase, assim, que eu achei interessante, que é: "O narcisista, ele não chega gritando, ele chega encantando". Então acho que a gente vai falar um É pouquinho, verdade. né, Mari, sobre o que que é como ele é, da onde vem esse transtorno de personalidade, vai fazer uma diferenciação aqui depois, e aí a gente vai entrar depois na parte mais de relacionamento. Então acho que vamos começar pelo começo, Mari. Então acho que, poder trazer um pouquinho, assim, como é que são essas características, né, como é que o que ele tem, assim, de características que faz com que a gente diga que ele é um narcisista. Então, Uhum. vamos lá. Para começar, acho que é importante contextualizar, né, que é um transtorno de personalidade narcisista, tem essa diferença, assim, é um diagnóstico clínico, né, Ótimo. então é importante pontuar isso. E aí é aquele sentimento, assim, quem é o narcisista, né, o que tem o transtorno de personalidade? Ele tem um senso de grandiosidade muito excessivo, né, então assim, que nem a gente fala aqui no sul, né, a pessoa que se acha, mas se acha muito, então ele precisa ser constantemente admirado, então ele vai fazer, e aí por isso essa questão, né, dele ser é uma pessoa extremamente sedutora, sedutora não só no sentido amoroso, mas assim, sedutora de querer atenção, de primeiro, assim, querer agradar num primeiro momento. Então, assim, né, ser aquela pessoa porque ela precisa disso, e ela se acha. Então, assim, tem toda essa questão, assim, né, do excesso de atenção que ela precisa e a falta de empatia. Porque daí o que que acontece, né, o narcisista ele vai acabar, sempre se colocando no primeiro lugar. Então ele é uma Uhum. pessoa egoísta, né, é uma pessoa que daí não se coloca no lugar do outro, o que ele precisar fazer a gente tá falando do transtorno, tá, gente? O que ele precisar fazer para conquistar a admiração, e por isso que tem muitas pessoas que são bem-sucedidas e são narcisistas, né, então a Hum. gente encontra, narcisistas em cargos bem elevados, porque eles não vão medir esforços e não vão pensar nos outros para alcançar, né, esses, E aí vem uma frieza, objetivos. né, Mari? Por isso que também eles chegam rápido em cargos altos, né, Exatamente. Então, só que isso acaba trazendo prejuízos, né, para as e relações trazendo principalmente. prejuízos para as relações. Então, assim, relação amorosa, relação no trabalho, relação com a família, com os amigos, é uma pessoa muito difícil de lidar, né, porque num Uhum. primeiro momento ela encanta, né, no Isso. primeiro momento ela encanta, né, principalmente, né, falando de relacionamentos amorosos, assim, tipo, nossa, então vai fazer aquele esforço, e aí depois essa falta de empatia, essa necessidade dele ser o centro das atenções, ou dela, enfim, né, Uhum. vai fazer com que essa pessoa tenha vários problemas de relacionamento. E até tu comentou assim: "Ah, a gente tem que cuidar que é o transtorno", né, mas assim, acho que vale a pena a gente explicar, esses termos, né, então o que que é um transtorno e o que que é só uma característica, porque também tem isso, a gente não pode dizer que todo mundo, né, que às vezes tem características de transtorno, então só trazer um pouco a Uhum, diferença, assim, né. uhum. O transtorno de personalidade narcisista vai trazer prejuízos para a vida dessa pessoa, prejuízos sérios. Então, ela vai ter uma dificuldade muito grande de se relacionar, vai ter uma dificuldade grande de ter relacionamentos amorosos, de constituir uma família, de lidar com equipes, e aí vai sentindo esses prejuízos. E aí tem a diferença para os traços, né, porque tem algumas pessoas que daí elas vão ter traços narcisistas, Uhum. então assim, é aquela pessoa que sim, gosta também de atenção, que sim, quer se sentir importante, mas não chega a ser, tão disfuncional. A pessoa oscila, ela pode sim se interessar, né, amorosamente por outra Hum. pessoa, ela pode sim ter empatia, né, então assim, ela vai oscilar, vai ser
traços, né? Então, são algumas características do narcisista, que daí quando a gente pega o transtorno é uma coisa elevada na potência, né, 10, e os traços, então, aquela pessoa ali, daí é o que a gente fala, assim, aquela pessoa meio narcisista, né? Tipo assim, Aham. então são traços, então é bem importante, assim, fazer essa diferenciação, né? Então, tipo, Sim, para tem o, não colocar né, o taxar ali o carimbo. carimbo, né, e ali e assim, a gente falou, né, um pouco das características e tal, e isso vem de algum lugar, né. Então, assim, da onde é que vem esse narcisista? Ele nasce assim? Ele se constrói a partir de alguma coisa? Enfim, né, como é que surge isso, assim, do narcisista? Uhum. A gente vê muito, assim, quando a gente, né, vai atender o narcisista, vai pegar um pouco da história, né, passada, a gente vê muito uma infância com uma família que é extremamente exigente. Então, Uhum. assim, uma família que exige a perfeição dessa pessoa, né, dessa criança. Então, assim, o filho tem que ser perfeito, ele tem que ser o melhor, ele tem que se destacar. Então, são aqueles pais, por exemplo, que algumas vezes até ridicularizam, tipo assim, isso aí, ó, é incompetente, não faz nada, não consegue fazer nada direito, não Hum. sei o quê. Então, fica assim, são pessoas, a família, né, os pais, pouco amorosos, então, assim, que não aceitam o jeito de ser daquela pessoa, sabe? Então, ele vai crescendo com uma certa insegurança de quem ele é, de quem que ele pode ser. Então, essa carência e essa vulnerabilidade faz com que aí ele precise hipercompensar, como a gente chama, Ah, entendi. entendeu? Então, assim, ele, né, é carente, ele é inseguro, então ele precisa, é uma armadura. O transtorno de personalidade narcisista, ela acaba sendo uma armadura psicológica para que aquela criança lide com essas questões. Com as Então, suas próprias com as inseguranças. suas próprias inseguranças. Então, por trás de um narcisista, normalmente tem uma criança, uma infância que foi complicada, que foi uma pessoa que, né, que teve, assim, essa carência, essa falta de validação emocional dos pais. Mas também tem o outro tipo, que Uhum. daí é a criança que foi muito mimada. Então, Hum. mas assim, a gente tá falando do mimado, mimado. Então é aquele, é o meu príncipe, a minha princesa, ela pode tudo, ele pode tudo, meu Deus. Então, assim, e aí aquelas famílias que vão, por exemplo, dar aqueles jeitinhos pra criança conseguir o que quer. Se a Passa um criança pano. passa um pano, se a criança tá indo mal no colégio, assim, tipo, aí o professor chama, e aí a postura dos pais é assim: o quê? Meu filho, minha filha jamais fariam isso. Eles são perfeitos, entendeu? Uhum. Então, também isso faz com que a criança cresça acreditando que ela é a última bolacha do pacote, né. E aí pode sim desenvolver um transtorno de personalidade narcisista Sim, também. porque então o que você está dizendo é que o ambiente é que tem que trazer os limites para que a pessoa não sinta que pode qualquer coisa, né. Porque eu acho que Exa ele tem isso, né, tudo sobre ele, o mundo gira em tudo. torno dele, as pessoas têm que alimentar, né, Ex o ego dele, né. Isso. E aí o contrário também acontece, né. Então tu tem Aham. essa mimada, que daí fica tudo em volta da criança, mas tem A também a falta. a falta. A falta, a carência, a ausência, né, dessa validação emocional, desse carinho, desse amor, né, de uma compreensão, faz também com que a criança daí tenha que, Fazer o contrário, fazer o então contrário, tem que hipercompensar, tem que ter essa armadura para poder lidar com essa vulnerabilidade, porque, essa criança se sente muito vulnerável. Então isso é uhum. que também a gente chama, né, de mecanismo de defesa, assim, então tipo: "Não, preciso, bom, então eu vou me achar, vou ser o melhor, vou conseguir tudo, vou provar para os outros que eu Uhum. consigo e não sei o quê", porque, né, muitas vezes também sofreram Provar bullying, para si mesmo que ele, né. que ele consegue, que ele é bom e que porque ele foi ali, muitas vezes também, né, o bullying também acontece isso também. Entendi. E assim, acho que uma coisa importante, a gente até falava antes com a nossa convidada aqui, né, sobre a questão do tratamento, né. A gente não gosta de falar em cura, né, Mari, porque Uhum. acho que essas coisas, quando a gente fala em transtorno de personalidade, é algo que é como o próprio nome diz, é da Hum. personalidade, né. E tá muito Mas enraizada, e né. tá muito enraizado, exatamente, tá muito enraizado. Ele isso tem tratamento? Como é que ele chega, né, no tratamento? Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso também, né. Uhum. É, a questão do narcisista chegar no É, tratamento começa aí, vamos lá. começa por aí, né, porque assim, vamos lembrar que ele se acha apenas o máximo, né, então assim, ele não tem defeitos, as pessoas têm que venerar ele, né, ela, enfim. Então assim, que acontece?
a pessoa não busca. O narcisista dificilmente busca uma terapia. Quando que ele vai buscar? Quando essa Pois é. pessoa vai buscar? Quando a família praticamente obriga, né? Então, assim, por exemplo, que a gente estava falando com a Kelly Paim Uhum. antes, né? Vem um problema do casal, né? Então, conseguiu ter um relacionamento amoroso, meio aos trancos e barrancos, mas daí o casal vai para Uhum. terapia, ou a pessoa ali, o companheiro, a companheira, quase que obriga, diz, não, para a gente continuar, tu vai ter que fazer. Então a pessoa vai a contragosto. Ou se não, quando ela teve realmente uma perda que foi significativa, assim. Então, daqui a pouco, uma demissão, né. Então a Ah, pessoa está claro. sofrendo muito, Tem que porque, estar no de fundo do novo, poço. tem que estar no fundo do poço. Ou ela Uhum. teve uma separação, a pessoa abandonou, e aí toda aquele, né, sensação de abandono volta. Uhum. Ou daqui a pouco vem na demissão, e aí, tipo, como que a pessoa é demitida? Meu Deus, eu sou Eu não tô apenas. conseguindo lidar com isso, né. Exatamente, tipo assim, como eu sou tão bom, como é que me demitem? E aí ela realmente tem a dificuldade, aí ela vai buscar. E esse paciente é um paciente bem difícil de lidar, porque ele tá sempre desvalorizando o outro. Para que ele possa se Uhum. engrandecer, ele fica botando o outro para baixo. Isso acontece também na relação terapêutica. Então, assim, aquele terapeuta nunca é bom o suficiente, aquele terapeuta não consegue entender as questões dele, porque não vai entender, porque é incompetente. Então, também é um paciente bem Difícil. difícil de lidar, porque ele está sempre querendo botar os outros para baixo, incluindo o terapeuta na Sim, não é relação diferente com o terapêutica. terapeuta, né. Não é diferente com o terapeuta. Então, na verdade, ele não vai chegar na terapia dizendo assim, né: "Ou eu vim aqui porque eu sou um narcisista", Não. né, ele Ou, vai ai, quero me autoconhecer, quero melhorar. isso, não tem o que Não, melhorar. não, ele é perfeito. Ele não tem o que Sim. melhorar. Ele tá ali totalmente a contragosto. Ele já começa a terapia em total defensiva, assim, porque ele não gostaria, porque ele acha que ele não precisa estar ali, porque ele é apenas o máximo, então ele não precisa estar ali. Ele não precisa estar ali. Uhum. Então Entendi. tem Não, legal. essa questão. E acho que é importante também uma coisa, antes da gente passar para o próximo assunto, dizer que a gente está falando aqui o narcisista, mas que existem mulheres narcisistas, Isso, né. isso. Inclusive uma mãe narcisista, ela cria um pequeno narcisista. Então, a gente só está Exatamente. falando, mas é generalizando, né, Mari, Porque a mãe, só vai abrindo um parênteses, né, a gente tá isso. falando mais no amplo, assim, mas a mãe narcisista, ela exatamente como ela não tem a empatia, né, então aquele filho tem que dar graças a Deus por ter ela como mãe, Uhum. então ela não vai dar aquele carinho, aquele suporte, não vai porque a maternidade a gente sabe, né, nós 2 aqui somos mães, a gente tem momentos que a gente tem que se doar, o filho fica em primeiro Isso. lugar e tudo mais. A mãe narcisista não vai fazer isso. E essa falta daí de carinho, de validação emocional, né, que a gente falou no início, vai colaborar para que realmente uma mãe narcisista possa criar um filho que tenha transtorno de personalidade narcisista, exatamente por essa falta de carinho, de atenção e de validação emocional. Sim, é isso, se transforma até numa coisa meio transgeracional, né, quando a gente vê É um tá vindo, ciclo, né, é um é um ciclo que não ciclo termina, que não né. termina, que Isso em aí, algum momento tem que ser quebrado, né. legal, legal. E eu acho que Mas é um ponto legal, até agora que eu sim, te pergunto aí, Ingrid, é a questão daí dos relacionamentos, assim, né, isso. que tipo porque eles se relacionam, né, então falando de relacionamentos amorosos, assim, né, então como é que é essa relação amorosa aí É, do acho que, narcisista? tu começou trazendo, né, Mari, algumas características, assim, né. Primeiro, acho que é importante dizer que, narcisistas são pessoas, altamente atraentes, atraentes pela sua ousadia, pela sua personalidade dominante, e eles são teatrais, né, então são performáticos, né, são como camaleões, né. E aí eles têm uma expressão que eu gosto bastante, que eu acho que fala bem disso, que é o tal do love bombing. Né, Ah, que é aquela sim. coisa, aquele excesso, sabe, aquela coisa exagerada. E eu acho que é importante dizer aqui que ele não tá fingindo, ele não tá mentindo. Ele realmente quer que você se sinta uma princesa, né, ou um princeso. Por quê? Porque daí ele vai conseguir tirar tudo que ele precisa, de ti. Então, assim, não existe um fingimento. Acho que isso é importante aqui dizer, né, Uhum, Maria, também. eles realmente acham que as coisas são assim, eles não fingem, né. Só que claro, depois aquele love bombing, né, que eles chamam, eles começam a oscilar entre afeto e desvalorização. Afeto e desvalorização, que é exatamente onde entra a parte disfuncional que deixa o outro confuso.
Não, só um pouquinho, Uhum. mas ontem ele veio aqui, ele, né, eu tô falando ele, mas enfim, né, vocês Uhum. entendem. Uhum. Ele veio aqui, me encheu de carinho e agora ele simplesmente, me tirou, né. E aí tem alguns comportamentos dessas pessoas narcisistas. Primeiro, ela normalmente invalida o sentimento do outro. Então eu Uhum. conheci um narcisista que, por exemplo, olhou para sua esposa e disse assim: "Só um pouquinho, mas foi só uma vez que eu te traí", entende? Então ele minimiza, a pessoa minimiza a aquele ato. Ele não tá se importando se aquilo o quanto aquilo significou para ti. Se Não, foi não uma tem vez só, empatia. não tem por quê? Porque ele não tem empatia. Ele só consegue olhar sob a sua perspectiva, né. Outra coisa que eles fazem também é tudo vai girar em torno da necessidade dele, né. Essa Uhum. mesma pessoa, hã teve um filho, né, fora daquela relação e, saiu de casa e disse que tinha uma coisa para contar. E esperou 6 meses para contar, enquanto isso a pessoa o outro ficou completamente destruído. E aí quando perguntou: "Mas o que que aconteceu?", "Não, é que eu precisei desse tempo", ou seja, é sobre Uhum. mim, é sobre a minha necessidade, eu não me importo com o tempo que tu passou tentando entender por que que eu tinha saído de casa, né, esse é um outro ponto. O outro é, eles invertem a discussão. Sempre. A culpa é sempre do outro. Né, então tu chega assim, ó: hã, "Por que que tu dormiu fora e não me avisou?". Não, tu que é uma controladora, né, Uhum. tu que então ele consegue inverter o jogo. Tanto que o outro se sente culpado. O outro pensa assim: Uhum. "Não, deve ser culpa minha, porque não pode ser, realmente, né, eu tenho uma tendência a querer controlar os outros", aí a pessoa começa a se sentir culpada, né. E geralmente, acho que uma coisa que é importante é que, eles não descartam. Né, quando eles sentem que eles não têm aquilo que eles merecem, né, que eles acham que eles Uhum. merecem, eles podem pulverizar a relação. Então assim: "Ah, eu vou procurar outro", né, então dificilmente eles vão Uhum. descartar, né, eles É. gostam de ter. Você já conhece a Marin é uma plataforma de apoio psicológico para momentos pontuais. Uma nova forma de se conectar com psicólogos focada em escuta qualificada e prática. Apoio emocional para quem está passando por situações delicadas. Quer saber quando a Marin for lançada? Então clica aqui no link da descrição. É, e é importante também, assim, normalmente quem se interessa, né, É isso. pelo narcisista, são pessoas que daí elas são mais inseguras, porque o que que acontece, né, o narcisista ele é bastante, sedutor, que a gente falou, né, ele tem essa coisa, assim, da grandiosidade, então ele tende a ser um bom líder. Então ele passa segurança, ele se garante, Ah, ótimo. ele, né, passa toda essa confiança que acaba ganhando quem é mais inseguro, né. Então a pessoa insegura, ela quer ser guiada pelo outro, porque ela não confia, né, nos seus É a isca argumentos, perfeita, né? enfim. É a isca perfeita, É. porque daí diz: "Bom, eu sou o melhor". Aí tem uma pessoa ali que é insegura, então eu vou conseguir conduzir essa pessoa do jeito que eu quero, e a pessoa fica achando o narcisista, aquela pessoa insegura, tipo: "Nossa, Nossa, vou, era né, tudo a que eu queria. melhor, tudo que eu queria". Uma pessoa que me dê essa segurança, que me dê essa confiança, que me guie, que resolva a minha vida, porque, né, as pessoas inseguras, por exemplo, têm dificuldade de tomar decisões, coisa e tal, então acaba sendo, né, útil, digamos assim. Só que daí também, como a pessoa insegura, ela muitas vezes tem uma baixa autoestima, aí o narcisista vai pintar e Vai pintar e bordar bordar. e vai, né, ter uma relação possivelmente, muito certamente, totalmente disfuncional, né. Exatamente, exatamente, né. E aí até, Mari, uma coisa que é importante, né, que eu acho que a gente trazer quem são as pessoas que são atraídas, né, por eles. Eu acho que a gente precisa diferenciar as pessoas que são atraídas e logo se dão conta e que Uhum. conseguem sair, daquelas pessoas que permanecem numa relação, porque a gente não está livre de, de se apaixonar por alguém, porque eles Uhum. são atraentes, né, envolventes, então eu não vamos minimizar aqui o poder que eles têm, né, mas assim, ó, a partir do momento, né, quem são aquelas pessoas que permanecem, né, isso é super importante. Tem um livro, eu trouxe ele aqui, depois eu vou deixar aqui embaixo, ele só tem em inglês, que se chama, The Human Magnet Syndrome, e ele faz uma analogia muito interessante com uma dança.
ele chama a pessoa que se sente atraída por narcisistas, né, ele dá o nome de codependentes. Pode parecer um pouco pejorativo, tá, mas eu vou usar esse nome aqui para usar o termo que o autor falou, né. E quais são as características dessa pessoa? São pessoas que são mais submissas, que são complacentes e, como tu disse, essas pessoas se sentem confortáveis com essa dominância, né. E é claro, se sentem super atraídos, porque de fato eles são, né. E uma coisa que é importante, essas pessoas têm uma necessidade muito grande de serem amados e principalmente bajulados, Uhum. né. E aí, claro, o narcisista entra e faz isso como ninguém. Então, assim, eu preciso ser bajulada, né, eu preciso e aí nessa dança, né, que o autor fala, que eu gostei muito, eles não precisam fazer muito esforço para conseguir ficar juntos, né. E ele comenta, o autor, que é uma compatibilidade disfuncional. É o que a gente Hum. falava aqui com a Kelly, né. É Uhum. aquela coisa assim, nossa, parece que a gente nasceu um para o outro, né. O narcisista, ele consegue prever o comportamento do codependente, e aí ele consegue manipular toda aquela situação ali. E a Uhum. pessoa, né, por ser, uma pessoa com uma baixa autoestima e com pessimismo, isso é importante também, Uhum. por que pessimismo? Geralmente as pessoas que se atraem por narcisistas, elas têm o que a gente chama de desamparo aprendido. O que que é o desamparo aprendido? É tu ter passado tanto tempo na tua vida, tendo relações, ou tendo experiências negativas, né, de relações, que tu entende que relação ruim é assim mesmo. Hum. É, tu aprendeu assim, Isso. né, então tu nasceu num caos, tu viveu naquele caos, tu não conhece o que que é um ambiente saudável, tu não conhece o que que é um ambiente calmo, e aí, claro, como também a Kelly falou, a gente vai para o que é familiar, Porque é familiar. por pior que ele seja, Isso aí. né, então assim, se eu vivi no caos, é o jeito que eu sei viver, então eu vou ficar vivendo no caos, né, Isso. então isso E até te digo mais, tá, às vezes não é nem viver, às vezes eu conheço, pessoas que se relacionaram com narcisistas, né, que tiveram referências ruins, em que assim, a avó perdeu o marido e ela viu a avó sofrendo, depois, né, se separando foi uma separação, e depois a mãe perdeu o marido e viu então para ela, a experiência que ela tem de amor é sofrer. Então, assim, hum. ó, é normal, né, então o que que acontece com o codependente? Ele pensa assim, ó, o que eu estou fazendo é pelo bem da minha relação, entendeu? Eu tô me doando, porque faz parte, né, momentos bons, momentos Uhum. ruins, todo mundo é assim, né, então cuidado com isso, né, o que que eu digo, né, Hum. qual é o limite disso? A gente é claro que dificuldades a gente vai passar, né, num relacionamento, mas existem coisas que são, basais, né, que Uhum. é o alicerce, né. E aí começa essa dança perfeita, né. Então é uma dinâmica bem doentia, Mari, é uma dinâmica que começa assim, eu sou atraída pelo que o narcisista tem de envolvente, né, e aí daqui a pouco ele começa a se apresentar de uma forma, hã hã que te rejeita, né, tu começa a se sentir rejeitado. Ou O fica te desvalorizando ou te também, né. desvaloriza. E aí o outro codependente, né, na tentativa de buscar esse amor, né, "Não, não, não, mas só um pouquinho, eu tenho que fazer um esforço", ele vai atrás. E aí depois vem o esforço, e aí ele é compensado. E daqui a pouco vem a rejeição de novo e o codependente e aí fica num círculo vicioso que não termina nunca, né. Uhum. E, E como é que termina? e pois é, e como é que termina, né, e como é que termina, Como é que exatamente, né. sai desse ciclo, né? Eu acho que é super importante. E uma coisa que a Kelly falou que eu gostei bastante, é que o que um não quer, 2 não fazem, né. Então, como é uma dança, se um não quiser dançar, o outro não vai dançar. Mas é importante que vocês entendam que a gente não pode menosprezar esse tipo de pessoa. Porque eles são muito bons, né. Inclusive, o autor desse livro, ele comenta o seguinte, ó, que se relacionar com um narcisista é tão sério, que ele tem que ser encarado como uma dependência química, Nossa, desse né. nível. É, então assim, nesse nível, né. Então ele comenta que,
assim como um alcoólatra, ele não vai poder beber socialmente, né, tu não vai poder ter um contato Hum. social, super profundo com esse narcisista. É claro que às vezes a gente separa, tem um filho, vai ter que Uhum. conviver, né, mas tu vai ter que estar sempre estabelecendo limites, né. É, até porque como ele é super sedutor, né, na Exata, na mesmo primeira na isso aí. primeira, porque daí, bom, separou, não deu certo o relacionamento, só que aí o que que o narcisista quer? Ele tem que ser amado, ele tem que ser venerado, ele tem que ser, né, o principal. Então por mais que ele tenha causado aquele sofrimento, né, na sua parceira, no seu parceiro, na primeira oportunidade ele vai tentar seduzir de novo para de novo ficar Isso com aí. essa sensação, né, de que ele é o melhor, ele é o mais importante, ele é o venerado, tá todo mundo ali aos pés dele. Então, por isso que tem que ter esse cuidado, né. É um narcisista, de novo, com transtorno de personalidade narcisista. Ele é uma armadilha constante, né, Isso. nas Ele é um relações perigo amorosas. constante, Ele é um isso mesmo, perigo ele é um perigo constante. constante, né. E isso que tu tá falando é importante, ele comenta dos 10 estágios, né. Claro que não vou falar todos aqui, mas o que que ele diz que, a gen tu é como uma escada, tu não consegue ir para o 3º piso direto, tu tem que passar pelo primeiro, pelo segundo, né. E o que que ele comenta, assim, os principais pontos. Primeiro, muita psicoeducação. O que que é psicoeducação? Tu entender a dinâmica que tá acontecendo. Então, assim, ó, aonde que eu tô contribuindo para que isso aconteça? Porque é sempre uma dinâmica. Relação é sempre uma dinâmica, né? Então, assim, aonde que eu contribuo? Que sinais eu tô dando para ele para que ele entre, né? Uhum. Quando eu faço esse movimento aqui, ele vem. Então eu tenho que entender muito bem isso. Por isso que não é tão simples assim tu lidar com, né, com um narcisista, né, as pessoas não conseguem sair. Por quê? Porque elas querem sair, elas querem, o amor perdido, né. Hum. Então tu tem que parar aquilo ali, né. Outra coisa também que se fala nesses estágios é tu se preparar para a tempestade narcisista. Porque a partir do momento em que tu quebra essa dinâmica, que ele sente que ele não tem mais volta, Ele vem ele com tudo. ele vem com tudo. E aí ele vai ser cruel, tome muito cuidado, né, ele vai usar todas as suas armas, né. É importante dizer que o narcisista, ele tá na mesma família, né, que eu brinco, Uhum. do psicopata. Então ele vai ter aqueles traços ali, né. Outra coisa também para quem tá lidando com isso, é tu antes disso, eu li uma frase aqui que é bem importante, né. Nesse de se preparar para a tempestade narcisista, é importante que você observe e não absorva. Eu gostei dessa Uhum. frase, né, observe e não absorva. Aí passando isso, o codependente ele tem que ter a capacidade de lidar e suportar com a solidão. Porque o que acontece, né, ele é uma pessoa carente. Uhum. Se ele está se mantendo muito tempo com o narcisista, é uma pessoa carente. Ele vai ter que conseguir suportar aquilo ali. É, e aí é importante, até para poder se dar conta de por que que cai nas armadilhas, né, do narcisista, e ter essa psicoeducação, e ter esse autoconhecimento, é fundamental fazer terapia, né, para daí Isso. a pessoa: "Bom, calma aí, tô me dando conta", porque as pessoas entram no ciclo, elas não se dão conta do que elas estão passando e por que que elas estão passando por aquilo. Então, assim, estão ali no automático, né, cada uma vem do seu contexto e tudo mais, não entende por que que sente aquilo, por que que faz aquilo, aquelas ações, aquelas emoções. Então, assim, por isso que a terapia é tão importante, né, para que daí Isso. tu consiga se dar conta, para daí tu conseguir sair desse ciclo e quebrar E isso, quebrar né. essa dinâmica, Aham. quebrar essa dança, né. Uhum. Quebrar essa dança, exatamente. Então já que o codependente é a parte mais frágil da história, né, Uhum. vai caber a ele procurar isso e sair da dinâmica, né. E por último, né, e não menos importante, é desenvolver o amor próprio para que a gente não caia de novo nisso, né. O que eu percebo é que pessoas com essa característica de codependência, ela atrai, né, quando Já vê tá, ela já tá ali. já tá. Né, porque ela gosta daquela coisa do envolvimento, ela gosta de ser bajulada, né, ela é uma pessoa vaidosa, então é importante também ter isso, né. Nós vamos deixar aqui esse livro, ele só tem em inglês, Hum. mas, não é uma leitura difícil, e para quem está passando, acho que é bem legal. Depois eu vou buscar também o livro que a própria Kelly, Kelly né, indicou, aham, isso. que a própria Kelly indicou, que é um livro nacional, eu acho, se eu não me engano, Uhum. e que também ajuda bastante,
né? Mas acho que era Muito bem. isso, né, Mari? É isso, daí tem que ter o cuidado, né? Tem que ter o cuidado. Porque sempre tem um colega, né, de trabalho que pode ser narcisista, o próprio Isso. companheiro, um familiar, então, assim, Não dá para conseguir subestimar, né? não dá não, porque eles são extremamente sedutores. Mas de novo, assim, o transtorno, ela é uma condição clínica, né, então, ali estima-se, tem algumas pesquisas que dizem que 5% da população, ela tem o transtorno de personalidade narcisista. Nossa. Mas aí tem os traços, daí tem pessoas que têm traços narcisistas, mas essas aí daí é um pouco mais fácil de lidar e essas não estão tão longe, né, dos consultórios ali para Isso. fazer terapia, porque daí não tem esse padrão inflexível que o transtorno, né, acaba trazendo para o narcisista. É, e acho que só mais um pontinho aqui antes da gente terminar, que eu ia comentar. Hã, e eu acho que muito cuidado com esses excessos, né, aquela pessoa Ah, que sim. que é tudo muito, que faz um exagero muito grande para ti no início, né, desconfie, Uhum. né, que torna tudo tão parece um sonho, né, a coisa do príncipe. Então, cuidado com isso que às vezes pode ser uma grande cilada também. Uhum. Legal, pessoal, então esse aqui é o Somos Todo Ouvidos podcast e nos vemos então no próximo. Até mais.